Irmãos, queremos saudá-los em nome do Senhor Jesus. O pastor Jadson já os recebeu nessa noite. Nós estamos felizes em ter aqui não somente os nossos irmãos que se reúnem regularmente às segundas-feiras para estudar a Escritura e termos comunhão, mas também nessa ocasião nós temos os nossos irmãos obreiros que participam do CBPL na sua 20ª edição. Então, hoje à noite é uma combinação do Expondo as Escrituras e a abertura dessa semana de estudos, lazer, comunhão e preparação, fortalecimento, renovação dos obreiros. Mais adiante, no final, o pastor da nossa igreja, o pastor Cláudio, vai dar uma palavra explicando melhor o que é que o CBPL representa para todos nós e a alegria que temos em recebê-los aqui nessa noite. Então, até por conta disso, eu não vou dar sequência na pregação no livro de Atos, vai ficar para a próxima segunda-feira. Algumas pessoas estão até perguntando se vai ter mesmo, né, porque é feriado, e a gente sempre lembra que tenha feriado ou não, segunda-feira sempre tem Expondo as Escrituras, com feriado ou sem feriado. Então, na próxima segunda, dia 15, nós estaremos dando continuidade à exposição do livro de Atos. E hoje eu queria que vocês abrissem a Escritura na terceira carta de João, terceira carta do apóstolo João. Para quem tem dificuldade, fica no Novo Testamento e coladinho ao livro de Apocalipse, certo? Ouçamos a leitura, queridos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem nada receber dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão um bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos, um por um. Amém? Você já pode dizer agora para todo mundo que um dia você já leu um livro da Bíblia todo, de uma vez só. Graças a Deus. Vamos orar. Ó Deus, te damos graças por essa carta tão preciosa e nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o seu significado para a época em que foi escrita e também para nós hoje. Nós te damos graças pela vida dos irmãos e irmãs que aqui se encontram nessa noite. E nós pedimos que a tua bênção seja derramada sobre eles, abrindo o seu entendimento para a aplicação da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja cristã no primeiro século desenvolveu-se a uma velocidade impressionante. O cristianismo saiu de Jerusalém de um grupo de 12 pessoas iletradas, perseguidas, a princípio amedrontadas, para no século IV ser uma das maiores religiões do Império Romano,
passando a ser reconhecida como religião legal através do Edito de Milão, promulgado por Constantino, que garantiu liberdade religiosa aos cristãos. E ele fez isso em grande parte exatamente porque grande porção do seu império já havia se tornado cristã. O cristianismo havia, durante os 3 primeiros séculos, crescido, avançado sobre o Império Romano e conseguido uma influência impensável, humanamente falando, quando você olha os modestos começos do cristianismo. Lá, em Jerusalém, perseguido, os seus principais defensores, pessoas, como eu já disse, sem influência ou qualquer poder político ou financeiro. Entretanto, o cristianismo cresceu de forma extraordinária. Vários fatores para isso. Primeiro, sem dúvida, a presença dos apóstolos, capacitados por Deus para fazer sinais e prodígios, o que, sem dúvida, dava uma autenticação à pregação que eles faziam e, com isso, avançava o cristianismo cada vez mais. Em segundo lugar, Pentecostes tinha acontecido fazia pouco tempo e a presença e o poder do Espírito Santo eram sentidos em todo lugar onde os primeiros cristãos iam falar a respeito de Jesus. A igreja, na sua simplicidade, na dependência do poder do Espírito Santo, ganhava adeptos, se multiplicava e abria novas igrejas em cada cidade das províncias romanas. Mas havia também um sistema de missões que permitiu com que essa expansão acontecesse dessa forma tão grande, tão rápida, e que consistia no acolhimento e na recepção que os próprios cristãos davam em suas casas, que eram casas-igrejas, àqueles que saíam pelo mundo para pregar o Evangelho. E esse foi um dos segredos da obra missionária do primeiro século, que cristãos saíam para pregar nos confins da terra, como Jesus disse, e eles tinham como base de apoio igrejas locais, casas-igrejas, nas principais cidades do Império, e de lá eles eram enviados mais para frente, e assim por diante. Praticamente cada casa, ou muitas das casas dos cristãos, viraram bases missionárias, onde esses irmãos, vocês vão notar que esses missionários são chamados aqui nessa carta de irmãos. Os irmãos, assim chamados, eles eram acolhidos, recebidos e recebiam apoio financeiro, recebiam apoio espiritual, moral e eram encaminhados para a próxima fronteira, onde eles iam começar, por sua vez, um novo trabalho que iria se tornar também uma base de apoio para a próxima geração de missionários. Então, essa hospitalidade, essa abertura das casas-igrejas para receber os irmãos e enviá-los avante, aproveitando as excelentes estradas romanas, a paz romana que reinava no mundo àquela altura, embora forçada pelo exército de Roma, tudo isso fez com que o cristianismo se expandisse a uma velocidade exponencial nos primeiros séculos. E eu creio que esses princípios que serviram de base para essa expansão, eles têm igualmente o seu valor no dia de hoje, embora hoje a situação, como nós iremos ver, é diferente em alguns sentidos. Mas permanece o princípio que eu queria trazer aqui, que não é somente aqueles que vão, mas aqueles que enviam e aqueles que apoiam, aqueles que acolhem, aqueles que contribuem, que fazem com que o trabalho missionário seja importante. A gente tende a dar um grande valor, e deveríamos fazer isso, aos irmãos que estão na linha de frente, mas sem esquecer de que eles não poderão estar na linha de frente sem que por detrás deles haja todo esse suporte, toda essa intendência, por assim dizer, da igreja, preparando, enviando, apoiando e abençoando esses irmãos. Caso contrário, não existe possibilidade de fazermos missões sem que as igrejas locais se envolvam, sem que os cristãos em geral se envolvam nesse trabalho maravilhoso. Mas esse sistema, ele não era a prova de bala, né, por assim dizer. Como todo esquema, ele tinha dificuldades. E uma das vulnerabilidades é que os falsos profetas, os falsos obreiros, eles aproveitavam essa hospitalidade dos cristãos para viver sem fazer nada.
Eles iam na casa dos crentes, nas casas igrejas, se apresentavam como discípulos de Jesus Cristo, passavam um tempo lá, comendo, bebendo, e de repente era dada a oportunidade para que eles falassem, disseminavam uma falsa doutrina, e através desse sistema, muitas heresias e erros entraram nas primeiras igrejas, através desse sistema de acolhimento e de hospitalidade. E foi por isso que João escreveu a segunda carta. Nós lemos a terceira. Na segunda carta, ele está exatamente precavendo as igrejas para não receber. Ele diz assim: se alguém vier ter com vocês, e não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, vocês nem dêem bom dia para ele. Não receba em casa. Não receba em casa e não dê nem bom dia para essa pessoa, porque se você fizer isso, você está partilhando das obras mais dele. Mas aqui na terceira carta, o apóstolo João está escrevendo sobre um tema diferente. Ele pressupõe todo esse sistema, mas o sistema emperra quando aparecem pessoas que não estão dispostas a colaborar, a se envolver em missões e, na verdade, até lutam contra, que é o caso aqui desse cidadão chamado Diótrefes, que nós vamos ver. Essa cartinha foi escrita pelo apóstolo João em torno de um trama ou de um enredo que envolve 3 pessoas. Primeiro, um filho na fé de João chamado Gaio, que era membro de uma igreja, a gente não sabe onde, mas certamente não era a igreja de Éfeso, onde estava o apóstolo João quando ele escreve essa carta, pelo menos assim nos dizem os estudiosos. João estava em Éfeso quando escreve não somente essa carta, mas a sua produção quase toda no final da vida foi feita ali de Éfeso. João, como apóstolo de Jesus Cristo, tinha jurisdição sobre toda a igreja, mas ele tinha ficado ali na região da Ásia Menor, onde inclusive ele vai morrer depois. E de lá ele comandava, ou orientava, supervisionava o avanço do evangelho para as províncias mais distantes do Império Romano, usando esse sistema de acolhimento dos missionários, acolhimento dos irmãos. Gaio era um desses discípulos de João que abria a sua casa para receber esses irmãos, abençoá-los financeiramente, abençoá-los espiritualmente e enviá-los para frente, lá para o fronte, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Acontece que o pastor, ou o líder, a gente não sabe o que é que Diótrefes era, mas ele com certeza era a pessoa que tinha maior autoridade na igreja de Gaio, não estava a favor daquilo que Gaio estava fazendo. E, em vez de apoiar aquele irmão que gastava os seus recursos, Gaio devia ser uma pessoa com uma situação financeira favorável, em vez de apoiar aquele irmão para que ele continuasse a enviar missionários, apoiar os missionários para ir em frente, Diótrefes, na verdade, estava lutando contra. E essa questão já tinha sido reportada a João. E João já tinha escrito uma carta para a igreja de Diótrefes, uma carta dirigida a Diótrefes, e querendo saber o que tinha acontecido. Aparentemente, Diótrefes engavetou a carta, nem deu resposta ao apóstolo João e, na verdade, começou a falar mal de João e lançar, como João vai dizer aqui, palavras caluniosas, palavras maléficas contra ele. Então, João está planejando fazer uma viagem lá na igreja do Diótrefes, onde estava seu discípulo Gaio, e ter uma conversa cara a cara, olho no olho, com Diótrefes, para esclarecer todas estas coisas e repreender Diótrefes, inclusive pelas más obras que ele estava praticando. Essa decisão ficou mais evidente para João quando ele recebeu na sua própria igreja, lá em Éfeso, irmãos missionários que tinham sido abençoados por Gaio e deram um testemunho maravilhoso a respeito de Gaio e como ele havia tratado os irmãos com tanta generosidade e acolhido no seu coração e nas suas posses, na sua casa, esses irmãos que estavam indo para o campo missionário. Então, e eles, na certa, conversaram com João também a respeito de que a tensão entre Diótrefes e Gaio havia aumentado a ponto de que a perseguição por parte de Diótrefes já estava bem avançada. É quando João escreve essa carta.
O objetivo dessa carta é enviada a Gaio. Ela tem como objetivo encorajar Gaio a prosseguir naquilo que ele está fazendo, junto com algumas instruções que ele dá. João avisa de seus planos de ir lá para confrontar Diótrefes e recomenda alguém chamado de Demétrio, aqui no verso 12, que provavelmente é um desses irmãos e é o portador da carta, é a pessoa que está levando a carta lá para Gaio. E João termina com algumas observações pessoais quanto à conversa que ele pretende ter com Gaio quando chegar lá na igreja. Então eu queria ver com vocês o que o apóstolo João escreve aqui, buscando interpretar, entender, e à luz da situação daquela época, e ver de que maneira isso pode ser aplicado para nós hoje, uma vez que a obra de missões não acabou. O trabalho missionário ainda permanece, não é? Ainda não, o Senhor Jesus não veio e a ordem de evangelizar vai até o último dia desse mundo como nós o conhecemos. Vou dividir em 4 partes aqui. Em primeiro lugar, sobre Gaio, verso de 1 a 8, depois sobre Diótrefes, versos 9 e 11, depois sobre Demétrio, verso 12, e as saudações finais de 13 a 15. Fácil de decorar. E você já tem um sermão para domingo que vem, se você quiser, quando voltar para a sua igreja, né? Pode pregar à vontade. Isso aqui também eu aprendi de outros, né? Não tem copyright aqui, direitos autorais. Vamos começar aqui com a apresentação, né? O cabeçalho da carta, como é costume naquela época. João se apresenta como sendo o presbítero, não tem o nome de João. A gente sabe que foi o apóstolo João pelo estilo, que é similar ao Evangelho e às demais cartas, e pelo testemunho dos pais da igreja, que já relativamente cedo reconheciam essa correspondência como sendo da pena do apóstolo João. Ele simplesmente coloca o presbítero, talvez como modéstia, não é? Ele poderia colocar o apóstolo João, mas ele não quer impor a sua autoridade nessa questão, pelo menos por enquanto, e além disso, ele era a única pessoa naquela época que todo mundo conhecia como o presbítero. Havia muitos presbíteros, mas o presbítero todo mundo sabia quem era. A palavra presbítero era ancião, significa ancião, e o apóstolo João, a essa altura, já devia ser bem idoso quando ele escreve essa carta. Então, quando ele se identifica o presbítero, ninguém naquela época tinha dúvida de quem era. Era o apóstolo João. Ele destina a carta ao amado Gaio, a diversas pessoas no Novo Testamento chamadas de Gaio, inclusive uma mencionada mencionada no livro de Atos, que era uma pessoa de posses na cidade de Corinto, que inclusive abrigou o apóstolo Paulo, acolheu o apóstolo Paulo em momentos de dificuldade, e alguns acham que talvez fosse o mesmo Gaio lá de Corinto. Mas como ele está talvez na região da Ásia Menor, e João fala dele como fosse sendo seu filho, então é mais natural pensar que era um outro, já que o nome Gaio era relativamente comum naquela época. Era uma outra pessoa chamada Gaio, provavelmente se converteu através do ministério de João, ou sob a influência do apóstolo João, e se tornou essa pessoa que nós já descrevemos. E o João aqui, ao escrever para ele, o presbítero, ao amado Gaio, acrescenta: a quem eu amo na verdade. E isso aqui já é uma espécie de antecipação daquilo que ele vai dizer aqui. O amor que ele tem por Gaio é baseado no fato de que tanto João quanto Gaio acreditam a mesma coisa. O que dá base para o verdadeiro amor é a verdade. Onde não existe a verdade evangélica, onde não existem as doutrinas centrais e bíblicas, é impossível você construir um verdadeiro relacionamento fraternal. E por isso que nós, reformados, nós não abrimos mão da verdade, mesmo que as pessoas queiram dizer às vezes: nós devemos amar todo mundo, a verdade divide. Não pode haver verdadeiro amor fraterno se nós não estivermos na mesma base de verdade. É porque você e eu cremos na mesma doutrina que eu posso chamar você de meu irmão e me relacionar com você. E eu posso ir para qualquer lugar do mundo e lá eu vou encontrar pessoas que pensam exatamente dessa forma e que eu vou reconhecer como irmãos, mesmo que eu nunca tenha visto ou
tido relacionamento antes. O amor cristão, ele é em cima da verdade. Por isso, nós não podemos sacrificar o amor no altar da verdade. Nós não podemos, em nome do amor, abrir mão da verdade. Ela sempre tem que estar presente, e é assim que João começa a sua carta. Vocês vão em seguida ver por quê. No verso 2, ele faz um voto. Isso era muito comum nas cartas daquela época. A pessoa se apresentava, identificava o destinatário e fazia uma espécie de voto, tipo: espero que vá tudo bem com você, com seus negócios, com sua família. Era costume da época. O voto, por assim dizer, que é quase uma oração, na verdade é uma oração que João faz no verso 2, pede duas coisas a Deus em favor de Gaio. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. O primeiro pedido que está aí no verso 2, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, ele pode ser entendido, inclusive se você tem a Almeida antiga, você vai ver que o pedido é por prosperidade. Eu espero que você, diz assim, eu peço a Deus que você seja próspero, ou seja, que tudo vá bem, e o que vai bem aqui é os negócios, a sua atividade, que tudo vai correndo bem com você de maneira que você seja próspero. Não é pecado e não é errado a gente orar por prosperidade, desde que seja pela dos outros, né? João está orando aqui pela prosperidade de Gaio. Não é errado a gente pedir prosperidade também, mas sempre, se você pedir prosperidade, você deve ouvir Deus dizendo assim: me dê 4 razões ou 3 pelas quais eu devia fazer você rico. Não é? Se você não puder apresentar essas razões, então não adianta nem pedir. No caso, João está pedindo a Deus que Gaio vá bem em todas as coisas, porque nós precisamos de irmãos com quem tudo esteja correndo bem financeiramente na igreja. Sem dinheiro não se faz missões. E o dinheiro ele não vai cair do céu, porque Deus determinou que a sua igreja, ela patrocinasse, ela organizasse e ela investisse na obra missionária. Então, para isso, nós precisamos de irmãos que tenham condição financeira. Como Gaio, sem os Gaios da vida, da igreja, nós não vamos ter missões. Não vamos. Por isso é correto orar para que Deus levante homens, mulheres, que sejam prósperos financeiramente, mas com o objetivo de usar os recursos no avanço do reino de Deus. O segundo pedido é que ele esteja com boa saúde. Com boa saúde. Por conta dos abusos que acontecem em algumas igrejas, especialmente aquelas igrejas que promovem reunião de cura, onde aparece todas aquelas coisas que a gente fica que acabam se desacreditando, né, pela maneira como eles fazem. Por causa dos exageros, a gente vai por outro lado e nem ora por isso. Se ficou doente, toma remédio. No máximo, a gente ora para que Deus abençoe o remédio. Não é errado orar por saúde, restauração, cura. Aqui João está orando por isso, para Gaio, orando não somente que ele tenha boa condição financeira, mas que ele também tenha uma vida de saúde. É uma coisa que a gente pode orar, a gente pode pedir. Precisamos de pessoas não somente prósperas financeiramente, mas com saúde, senão ele vai gastar o dinheiro todinho para ficar bom, né? Então ele precisa ter dinheiro e precisa ter saúde. E olha a pegadinha aqui no final do verso 2. Assim como vai bem a sua alma, é como se João dissesse: eu quero que Deus lhe dê prosperidade e saúde na proporção da sua espiritualidade. Por que isso? Porque se você tiver na igreja gente que tem dinheiro e saúde, mas não vai bem espiritualmente, ele se torna um tirano, ele quer mandar, porque quem paga, manda. Então ele tem dinheiro, é o homem do dinheiro na igreja, e as coisas têm que ser de acordo com a vontade dele, porque ele tem dinheiro. Tem dinheiro. Por isso que João diz aqui: eu peço a Deus que você vá bem financeiramente, tudo que você faz, que você tenha saúde, como a sua alma vai bem, ou seja, na proporção em que você cresce e amadurece espiritualmente. Porque o que nós queremos é pessoas que tenham recursos financeiros e que tenham maturidade espiritual para investir, para usar esses recursos no progresso de missões e para apoiar o trabalho missionário, como é o caso aqui
da oração de João por Gaio, não é? Para que ele seja não somente rico materialmente, mas também espiritualmente, porque sem isso, o dinheiro na mão de um carnal dentro da igreja pode produzir estragos muito grandes, porque ele pode condicionar ou pensar na igreja apenas como uma empresa, e todas as suas decisões são decisões fundamentadas no dinheiro. Ele é agarrado ao dinheiro, que a Bíblia chama de idolatria, e assim por diante. Então essa é a oração dele. Vimos no verso 1 o início da carta, o verso 2 o voto, e no verso 3 a 4 João manifesta a alegria que ele teve com as notícias que recebeu do seu filho na fé. Verso 3, fiquei muito alegre quando os irmãos vieram, os irmãos aqui são os missionários, vieram lá da igreja de Gaio para a igreja de João. Fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Esse testemunho pode ter sido durante a reunião nas casas igrejas, a igreja reunida, João reuniu a igreja e ali aqueles irmãos tiveram a oportunidade de falar, e ao falar eles disseram: olha, nós estamos dando testemunho aqui do trabalho de Gaio, que nos acolheu, e ele anda na verdade, ele pratica a verdade. Andar na verdade e praticar a verdade aqui é amar a Cristo e o Evangelho e se envolver com a verdade que é Jesus Cristo, cada um de acordo com suas condições. Gaio era um desses, ele não era missionário, mas era alguém que acolhia os missionários, e isso é chamado de andar na verdade, colaborar com a verdade, participar da verdade, a verdade do Evangelho que tem que ser pregada em todo lugar. João ficou muito alegre com essas notícias. Aliás, não tem uma alegria maior para o verdadeiro pastor do que essa. Quando ele tem notícia das suas ovelhas, e o pessoal diz: rapaz, olha, o pessoal da tua igreja, que pessoal maravilhoso, generoso, bem doutrinado, amoroso, gente que se envolve com a obra de Deus. Pastor, que coisa maravilhosa está acontecendo na tua igreja. Gente, quando a gente recebe um elogio desse, a gente não dorme de noite, não é? Ruim é quando a gente ouve o contrário, não é? O pastor liga lá do outro estado e diz: me diga uma coisa, o casal tal é da tua igreja? A gente já fica de orelha em pé, né? Porque os caras vieram aqui, fizeram uma confusão, causaram problema, não sei o quê, e a gente vai ficando morto de vergonha, desse tamanhozinho aqui. A alegria que a gente tem quando a gente ouve que os nossos filhos na fé, nosso rebanho, está andando na verdade e fazendo o que é certo. Pense na alegria do apóstolo João, quando ele tem essas boas notícias aqui. Ele diz no verso 4, olha, não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Essa é a expressão do coração de todo verdadeiro pastor. Do verso 5 até metade do verso 6, João faz um elogio a Gaio, porque é bom fazer isso, é bom reconhecer o trabalho que os irmãos fazem em prol do Evangelho, seja ele qual for, é bom fazer isso. É claro que existe o risco da vaidade, mas existe o risco da vaidade e as pessoas nos elogiando ou não. A Bíblia diz que o homem é testado pelos louvores que ele recebe. Se a pessoa não está preparada para ser reconhecida, receber elogio, porque ela fica vaidosa, então é uma criança em Cristo. Ela precisa aprender que o que ela tem não é dela. Isso é a graça de Deus, uma questão de oportunidade, misericórdia da parte de Deus. Isso é uma coisa que sempre me ajudou a ouvir os elogios. É a história de Sansão. Eu sempre digo assim: se Deus usou a queixada de um jumento, quanto mais o jumento completo, não é? Então, pensando nisso, eu sempre digo: Deus, é a tua graça, é a tua misericórdia. Mas João aqui elogia, não é? O versos 5 e 6, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos. Fiel a Cristo, fiel ao Evangelho, fiel ao chamado dele. Ele tem dinheiro, ele tem recursos, ele não se recusou, ele vinha sendo fiel. Você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros, o que dá a ideia de que Gaio hospedava na sua casa e investia mesmo naqueles irmãos que ele não conhecia, não era uma patotinha.
Basicamente, eu creio que o circuito era esse. João mandava os irmãos pelo mundo e alguns deles ele mandava para Gaio, que mesmo sem conhecer, mas porque eram enviados pelo apóstolo João, ele recebia na sua casa, apoiava, financiava e mandava para frente para pregar o evangelho. Isso João está reconhecendo aqui. Você faz isso mesmo quando eles são estrangeiros, mesmo quando você não está familiarizado, não conhece, mas você recebe esses irmãos e envia para frente. Verso 6, esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Aquilo que eu já falei, eles estiveram na igreja de João durante um culto, ou vários, nas casas igrejas de Éfeso, e eles deram testemunho do amor e da fidelidade de Gaio e da sua verdade. Amor, verdade e fidelidade, as três qualidades de Gaio que são mencionadas aqui. Ele não era missionário, ele não estava lá no campo, mas era através dele, por causa dele, que esses irmãos podiam ir lá para o fronte, lá longe, pregar o evangelho, onde Gaio não podia ir, mas ele podia enviar. E isso é importante para nós nos lembrarmos disso aqui, porque às vezes o foco é só em quem vai, é quem recebe toda a glória, a gente dá todos os aplausos e de fato deveríamos fazer isso, não é fácil, trabalho missionário, mas temos que lembrar quem fica atrás, enviando, ajudando, apoiando, orando e de tantas outras maneiras dando suporte ao trabalho de evangelização e de missões. Aqui, da metade do verso 6 até o verso 8, João passa mais algumas instruções a Gaio. É claro, Gaio já estava fazendo um trabalho extraordinário, a prova é evidência disso aqui, mas João ainda tem mais coisas a acrescentar, porque não existe nenhum trabalho tão bom que não possa ser melhorado. Não existe nenhum ministério que esteja sendo exercido de maneira tão boa que não possa ser melhorado. Por isso João acrescenta aqui. Metade do verso 6 ele diz assim: você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. A Almeida Antiga diz assim: de uma maneira digna de Deus. Gaio, você vai fazer muito bem se você encaminhar esses irmãos, ou seja, enviá-los para a obra missionária, no caminho da pregação do Evangelho, de um modo que agrada a Deus, ou de um modo digno de Deus. Eu preciso parar aqui e comentar. Eu cresci numa igreja que tinha visão missionária, e tem várias pessoas aqui que conhecem essa igreja e cresceram comigo lá, tá certo? Apesar de que parece que eu sou mais velho aqui, mas tinha gente dessa idade, parecido, né? Que cresceu comigo. E o nosso pastor era um pastor que tinha um coração voltado para missões. E ele estimulava as famílias da igreja a acolher os missionários. Eles vinham americanos que iam para o interior começar um trabalho, fazer uma espécie de incursão missionária, e tinha os missionários mesmo, que eram enviados pelas igrejas. E ele encorajava a gente a receber esse pessoal em casa e tudo mais. E ele, quando fazia apelo e fazia apelo também para ajuda financeira, para poder ajudar os missionários, e as famosas doações, que são uma bênção. Só que ele falava assim, você sabe aquele sapato que você tem que não usa mais e que tem um furo na sola? Então, dê para o missionário. Sabe aquela camisa bonita e tudo mais, mas que tem um rasgão e que você não usa mais, está lá pendurado? O missionário vai usar, dê para o missionário. Eu fico pensando, o que João diria? Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo digno de Deus, de um modo que agrada a Deus. Não é enviar de qualquer jeito, não é dar os restos para o missionário, não é dar a roupinha rasgada, o sapato furado, não, a camisa manchada, não. Eles estão fazendo a obra de Deus. E era assim que Gaio tratava, era assim que Gaio fazia. E é assim que João diz que ele tem que fazer. Você tem que encaminhá-los de uma forma que agrada a Deus. Isso significa apoio financeiro, apoio espiritual, significa usar de todos os recursos possíveis para aquela obra, para que o irmão faça isso sem choro, sem sofrimento. É claro, a gente sabe que a vida de missões é uma vida que vai exigir renúncia,
É uma vida que nem sempre é muito fácil, o dinheiro às vezes é contadinho, mas se for possível evitar isso, vamos evitar. Se tem condições, se há irmãos, se a igreja tem condições, então investe. Às vezes as pessoas pensam na igreja que, vamos dizer assim, né, nós sustentamos 80 missionários pelo mundo. Deu uma crise financeira, pandemia, apertou, dificuldade, é verdade, muita gente sofreu, aí vamos ter que refazer o orçamento da igreja. Qual a primeira coisa que o pessoal diz? Vamos cortar a ajuda para o missionário que está lá no Iraque, né? Já está no Iraque mesmo, né? Então, quem sabe até nem sabe se ele vai sobreviver. Então, não é isso? Primeira coisa que corta é o quê? É a oferta para o missionário. Ou então diminui, e por aí vai. Gente, isso está errado. Isso está errado. Tem que ser enviado de maneira que agrada a Deus, porque essa é a obra mais importante da igreja, a obra missionária, de levar o evangelho avante. Nem todo mundo vai, Deus não chamou todo mundo para ir, mas todos podem colaborar como Gaio, especialmente aqueles irmãos que têm recursos, que têm a capacidade de investir na obra do Senhor. E ele aqui dá algumas razões a Gaio, pelas quais Gaio deveria encaminhá-los de um modo agradável a Deus, um modo que Deus aprovaria, que Deus diria, muito bem, é isso mesmo, você está tratando meus filhos, meus obreiros, da maneira correta. Por que Gaio deveria fazer isso? Primeiro, verso 7, pois foi por causa do nome que eles saíram. Eles saíram por causa do nome. Nome aqui é o nome de Cristo, é o nome de Jesus Cristo. João, como judeu, não é? Tinha um grande respeito pelo nome de Deus, como está escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então era costume no judaísmo as pessoas não mencionarem o nome de Deus para não arriscar. Então, em vez de chamar Deus pelo nome, simplesmente colocava o nome. O nome ali era o nome de Deus. E João está transferindo isso para Jesus Cristo, aliás, até indicando, uma das indicações na crença da divindade de Cristo, que Jesus Cristo é Deus. Ele aqui diz o nome, eles saíram por causa do nome. O nome aqui é o nome de Cristo. Ou seja, a motivação pela qual eles saíram para o campo é a mais correta possível. Eles querem que o nome seja proclamado, que o nome seja conhecido, que o nome seja honrado e glorificado entre os gentios e entre as nações. Essa é a motivação correta para missões. E se você é obreiro e não tem essa motivação, você está no lugar errado. Eles saíram por causa do nome, só por isso. Não é porque não deu certo em mais nada, então eu vou ser missionário. Não é porque alguma coisa aconteceu, uma desilusão, você fez um voto e diz eu vou ser missionário. Não. A razão é, saíram por causa do nome. Segundo motivo que João dá aqui, final do verso 7, saíram sem receber nada dos gentios. Os gentios aqui eram os povos pagãos aonde eles iam pregar o evangelho. Eles saíram sem nenhuma promessa de finanças. Aqui não tem aquilo, ide portanto, né? O pessoal gosta de brincar, né? A grande comissão é ide portanto, né? Não tem nada disso aqui. Eles saíram sem nenhuma expectativa, de receber alguma coisa dos gentios, ou seja, eles não eram movidos por interesses financeiros. Esses obreiros, esses missionários, eles não queriam ganhar, eles não entraram na obra missionária só para ter sustento, ou para ganhar dinheiro, ou achar um meio de vida, não. Eles, inclusive, saíram sem saber de onde viria a próxima refeição. Por isso que Gaio deveria investir, Gaio deveria ajudá-los, porque eram verdadeiros obreiros. Gente, está cheio de mercenário hoje, de gente que pensa que o evangelho é meio de vida, meio de enricar. A teologia da prosperidade, as seitas que se chamam de igrejas aí, elas ensinam esse tipo de coisa. Mas a verdadeira motivação é essa aqui, saíram por conta do nome e sem saber, sem se preocupar com essa questão financeira. Terceira razão, no verso 8, portanto, devemos acolher esses irmãos,
para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. E a terceira razão, Gaio apoia e recebe esses irmãos, porque é dessa forma que você vai se tornar cooperador da verdade. Você vai participar do progresso do Evangelho. 3 motivos: saíram por conta do nome, saíram sem se preocupar financeiramente, e ao ajudá-los, nós estamos nos tornando cooperadores com eles do progresso do Evangelho. Motivações que saem do coração do apóstolo João, inspirado por Deus, para motivar a igreja de hoje. Segunda parte aqui eu vou bem rápido, porque já me demorei bastante aqui. Do verso 9 até o verso 11, João agora muda o foco para falar de Diótrefes. No verso 9, escrevi algumas palavras à igreja. A igreja aqui é a igreja de Gaio, cujo pastor, cujo principal presbítero era Diótrefes. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. A gente não sabe muita coisa sobre esse Diótrefes, mas o que a gente sabe é isso aqui. Primeiro, ele não deu acolhida ao pedido do apóstolo João, ou a solicitação que João fez de informações por que é que ele estava impedindo o trabalho de Gaio. Por que é que Diótrefes não estava cooperando com toda essa obra que Gaio estava fazendo. Ele não acolheu o apóstolo João, o que significa que era uma pessoa de importância e de autoridade, porque você confrontar o apóstolo João, né, em meados do período apostólico, né, era preciso se sentir bastante seguro. A segunda coisa que a gente sabe é que esse Diótrefes, ele gostava de exercer a primazia, ele gostava de ter o primeiro lugar. E aqui alguns estudiosos acham que nós temos os princípios do que veio a ser conhecido como o bispo monárquico, lá no século II. Eram presbíteros ou pastores de determinadas igrejas, de determinadas regiões, que ganharam autoridade e reconhecimento e se fortaleceram e começavam a mandar e governar as igrejas como se fosse um monarca. E eles então passaram a usar o nome de bispo para distingui-lo de presbítero. Na Bíblia, bispo e presbítero é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É só no século II que estes homens usam o título de bispo, e chamado de bispo monárquico, porque eles governavam como um monarca. A palavra deles era final. Não tinha isso mais de concílio, colegiado, assembleia, pelo menos não naquela região, não é? Ele mandava e fazia isso. Alguns acham que Diótrefes seria o primeiro. E aqui estaria a origem do papado, né? Mais adiante, o bispo de Roma, mais lá na frente, o bispo de Roma vai reivindicar que ele é pai de toda a cristandade e sucessor do apóstolo Pedro. Então, Diótrefes estaria mais ou menos no início de todas estas coisas, né? E aí o primeiro papa teria sido o Papa Diótrefes. Eu até acho bom que tenha sido ele, porque se fosse Gaio, imagina como seria o nome do primeiro papa. Vocês estão devagar, né? Hoje. Ainda estão devagar. Deve estar todo mundo cansado, né? Vamos lá. A razão pela qual Diótrefes era contra a obra de evangelização é provavelmente porque ele era um daqueles judeus que eram contra a evangelização dos gentios que a gente encontra no livro de Atos e durante todo o livro de Atos. Muitos judeus convertidos eram contra que se pregasse o evangelho aos gentios. João estava mandando missionários através de Gaio para pregar aos gentios. O pastor de Gaio era contra isso. Por isso ele estava boicotando o trabalho missionário. João diz aí no verso 10 que vai fazer uma visita. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. João planeja um confronto com Diótrefes. E, infelizmente, esses confrontos são necessários. Nós não podemos deixar o mal ficar sem ser confrontado dentro da igreja. Diótrefes precisava ser confrontado. Não se devia deixar que ele ficasse à vontade e que fizesse todo o seu desejo, porque se fosse assim, ele iria acabar com a obra missionária. Porque olha o que é que João diz que ele está fazendo aqui no final do verso 10. Não satisfeito com isso, em receber e não receber João, ele também não recebe os irmãos, os missionários.
impedem os que querem recebê-los, leia-se Gaio, e os expulsa da igreja. Então já estava, como eu disse, numa situação de emergência. João ia lá para resolver isso aqui, porque Diótrefes já estava em vias de expulsar os irmãos e o próprio Gaio da igreja, porque ele não apoiava que se evangelizasse os gentios. Aí aqui no verso 11, João diz para Gaio, como que para confortá-lo ou para preveni-lo: amado, não imite o que é mal. Um homem como Diótrefes, ele é um mau exemplo. E se deixado ficar na igreja, ele vai corromper as consciências e vai produzir pequenos Diótrefes como ele. Ele precisa ser parado. Gaio, João diz, não imite o que é mal, não vá na linha, nos passos desse homem. Não faça o que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo é errado. Faça o que é bom, faça o que é correto, o que é verdadeiro, que você sabe. Porque quem pratica o bem procede de Deus. Aqui no contexto, o bem é apoiar a obra missionária, é fazer o ID de Jesus, é participar do ID, como Jesus tinha dito. Aí ele diz: quem pratica o mal jamais viu a Deus. E com isso aqui, João meio que sugere que Diótrefes não era convertido. Porque como é que alguém pode ser contra a pregação do Evangelho, o avanço do Evangelho às nações? Aqui já estamos em meados do século I, talvez aí pelo ano 60, 70, alguns até colocam essa carta um pouco mais depois, quando o cristianismo já estava se estabelecido, a doutrina apostólica era clara, o concílio de Jerusalém já tinha resolvido que os gentios participavam sim do evangelho, sem que se tornassem judeus. Paulo já tinha escrito a carta aos Gálatas, e o homem ainda era contra a evangelização dos judeus. Esse homem não podia ser dos gentios, então esse homem não podia ser crente. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Ver a Deus é conhecer a Deus, é ser convertido, é ter conhecimento da verdade do Evangelho. João está aqui sugerindo que Diótrefes é um desses. E aí vem a pergunta: como é que um homem desses consegue chegar a essa posição de primazia, a ter o primado entre os irmãos? Você vê como o sistema é falho, né? E como é que a gente faz isso? Hoje em dia acontece a mesma coisa. A igreja não cuida, não é criteriosa na escolha da sua liderança, e o resultado é que a gente elege diáconos, presbíteros, pastores, gente na liderança que jamais viu a Deus. Por quê? Porque a gente não cuida em examinar, procurar as evidências corretas, testar. Às vezes a gente faz isso rápido demais com um novo convertido, já quer colocar o cara, mandar para o seminário e tudo mais, e o resultado é esse aqui, o aparecimento de gente que tem sede de poder, gente que não tem visão missionária, e ele vai usar a sua influência no que ele puder para sufocar o progresso do Evangelho. Não imite o que é mal, Gaio, mas sim o que é bom, porque quem pratica o mal não conhece a Deus. Terceira parte da carta, verso 12, recomendação de Demétrio. Quanto a Demétrio, todos dão um bom testemunho dele, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. É mais ou menos João dizendo aqui: olha, o Demétrio que está aí, que está levando essa carta, é um dos irmãos. Receba e apoie ele, porque ele tem o testemunho de todos os irmãos, a própria verdade dá testemunho dele, e eu estou dando testemunho de que ele é um homem de Deus. Você sabe que no sistema judaico, pela palavra de 3 testemunhas, todo o assunto seria resolvido e estabelecido. Então, João apresenta 3 testemunhos aqui para Demétrios. Eles, da igreja, a verdade do Evangelho, e o próprio João dizendo: pode apoiar porque ele é de Deus. Que bênção, né? Que Deus levantasse mais Demétrios, mais irmãos assim, que pudessem ser apoiados por pessoas como Gaio, sem o empecilho do Papa Diótrefes. Final aqui, saudações do verso 13 até o verso 15. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente, profeticamente. O apóstolo João está mostrando aqui que tem certas coisas que não adianta conversar pelo zap, tem que ser olho no olho. Não adianta. Há muito desencontro e muita incompreensão quando a gente quer fazer as coisas
do reino de Deus somente através de meios eletrônicos. Eu sou completamente internetado, vivo nas redes sociais, uso tecnologia, mas eu digo para vocês uma coisa: quando uma pessoa manda um e-mail para mim dizendo, pastor, eu queria saber isso, minha vida está assim, assim, eu digo, eu não faço aconselhamento por e-mail, eu não faço. Então, se você quiser marcar um horário para a gente conversar, nós vamos conversar, porque é diferente quando você está pessoalmente. Quando você vê a pessoa, e tem muita gente valente na internet, chama para uma conversa, aí ele vai miar direitinho, né? Na internet ele ruge feito um leão, chama para uma conversa, aí o cabra mia direitinho, né? Afina direitinho. Então, tem coisa que não dá. João sabe disso. Olha, eu tenho muita coisa, Gaio, para te dizer, mas eu quero falar pessoalmente. Que conselho sábio. Que conselho sábio. Marca um café, marca uma hora, senta com a pessoa, conversa pessoalmente e você vai ver que isso resolve muita coisa. Zap é uma bênção, mas não substitui esse tipo de coisa. Ele termina no verso 15, a paz esteja com você, os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos, um por um. Os amigos aqui são os irmãos em Cristo, né? Saúda um por um. Você vê o coração pastoral do apóstolo João. Chegamos ao fim. O que isso tudo tem a ver conosco? Eu quero tirar alguns pontos aqui para nós. O primeiro deles é que a obra missionária continua. Não encerra no primeiro século, não encerra no segundo, não encerrou com a Reforma Protestante, mas ainda pesa sobre nós o peso de ganhar nossa geração e alcançar povos que ainda não foram alcançados. Isso significa não somente a cidade onde nós estamos, suas cercanias, mas onde quer que Deus nos mande. Então, a igreja tem que manter a visão missionária. Segundo, Deus continua levantando irmãos, que aqui significa missionários, né? Irmãos e irmãs. Deus continua levantando irmãos e irmãs que vão adiante pregar e anunciar o Evangelho em locais onde Cristo ainda não é conhecido. Esse é o mesmo método, a tecnologia não substituiu isso. A ida de pessoas para pregar o Evangelho continua sendo necessária e verdadeira, e é um método de Deus. Deus não trocou de método quando apareceram as redes sociais. Terceira coisa, a importância da igreja dar apoio, sustento, acolhimento aos missionários e fazer isso de maneira digna de Deus, de uma maneira que agrada a Deus. Não é de qualquer maneira. Isso significa prioridade, significa atenção e significa consciência missionária. É por isso que vocês estão aqui durante essa semana, porque nós cremos nisso, porque nós acreditamos nisso. E nós sabemos o quão importante é o trabalho de vocês. E nós queremos investir no trabalho de vocês, queremos ajudá-los a fazer isso para o qual vocês foram chamados. E essa palavra fica também para os nossos irmãos de toda segunda-feira, né, que já são queridos irmãos e amigos na sua igreja, onde quer que você esteja congregando, a importância de missões, a importância de se envolver com esse trabalho. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar, terminando. Já convido o pastor Cláudio a vir à frente, junto com o pastor Jaidson, já vem à frente também. Quero lembrar vocês que logo depois daqui nós temos a nossa livraria aberta, muitos livros com preço maravilhoso, e o famoso café com bolo, que eu não sei se vai dar para todo mundo hoje, mas pelo menos café vai ter, tá certo? E aquela comunhão preciosa que nós sempre temos com os irmãos. Ó Deus querido, obrigado por essa carta tão preciosa, obrigado pelo coração missionário do apóstolo João, obrigado por homens como Gaio, que enviam missionários, e obrigado por homens como Demétrio, que vão também à frente para pregar o Evangelho. Livra-nos dos diótrefes, livra-nos, ó Deus, dos inimigos da Tua palavra e da verdade. Dá-nos, ó Deus, uma liderança com visão missionária, com amor e generosidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ouvir mais uma participação do coro e em seguida o pastor Cláudio fará algumas considerações.
Meus amados, é essa consciência do apóstolo João que tem nos movido a ano, já há 20 anos que a gente vem promovendo esse curso bíblico para líderes, dando suporte, dando apoio, dando incentivo, dando aquilo que nós temos aqui na nossa igreja, todo o material que a gente dá à igreja, a nível doutrinário e bíblico, a gente divide com esses irmãos.
que Deus nos tem dado a oportunidade de caminharmos juntos para fazer crescer o reino de Deus na nossa região, né? E a gente tem um prazer enorme. Eu digo a vocês, todas as vezes que vocês vêm aqui, que nós somos muito mais abençoados do que abençoamos vocês, pelo privilégio que Deus nos concede de poder ser útil à vida de vocês, de poder estimulá-los, incentivá-los, apoiá-los, né? E recebê-los com todo carinho aqui durante uma semana, né? Para dar a vocês um tanto de refrigério, né? De descanso também, de prazer e de alimentar o coração. A gente sabe que, como pastor, muitas vezes a gente sempre está dando, né? Mas nós precisamos muito também receber, né? Ser alimentado por outros pastores, pela palavra de Deus, para que o nosso coração se mantenha animado, vivo, né? Então, assim, como pastor da igreja, eu dou as boas-vindas a vocês com muita alegria do coração, né? Recebendo vocês aqui com muito carinho. Agradecemos de todo o coração também ao coral que abrilhantou tanto e que sempre tem feito isso com muito prazer, com muita espontaneidade. Que Deus abençoe a vida de cada um dos coristas. Abençoamos e agradecemos a Deus pela vida do Ministério de Missões, que tem com tanto empenho, as irmãs voluntárias que vêm aqui durante os dias que antecedem esse encontro para preparar o armarinho com tanto carinho, a igreja que tão generosamente não dá o sapato furado, não é? Dá o melhor que tem do seu armário. Então, assim, agradecer a Deus pelas aquelas pessoas que espontaneamente vêm servir aos missionários aqui, que esse é um grande prazer para a gente. Que Deus possa abençoar esse 20º CBPL, que possa ser muito rico para a vida de vocês, que vocês saiam daqui cheios da palavra de Deus, animados, motivados para servir ao Senhor no campo, né? E que o Senhor seja honrado. E vocês também que participam conosco do Expondo, né? Entendam o valor da palavra que foi pregada hoje aqui, de como Deus abençoa uma igreja que se dedica a servir a missões, né? Então, alguém lá embaixo estava me falando isso, que o templo está muito bonito da igreja, né? Eu acho que expressa a igreja na sua espiritualidade, né? Quando a gente se dedica à causa de Deus, Deus abençoa a nossa vida, né? É assim que João está dizendo a Gaio, né? Que Gaio possa ser um homem próspero na sua vida financeira, material, de negócios, como a alma dele é próspera, né? Então, que seja assim na nossa vida também, que Deus nos abençoe, derrame sobre nós graça e favor, tá bom? Vamos encerrar com oração. Queria orar com vocês e pedir a bênção do Senhor sobre nós. Vamos ficar de pé e receber do Senhor essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que nós ouvimos nessa noite, que nos fala, nos abre o entendimento, nos mostra a Tua vontade em relação à igreja. O Senhor estabeleceu a Tua igreja e a chamou para se comprometer com a Tua missão, de ir ao mundo, anunciar a verdade que redime o homem da sua condição de pecado, que traz o homem à reconciliação contigo, Senhor. Que obra maravilhosa! Essa obra é do Senhor, do qual o Senhor nos envolve nela. Faz com que possamos nos dedicar e dedicar a nossa vida ao Teu serviço, Senhor. De forma particular, como Gaio recebeu de João a instrução, e de forma coletiva, como igreja do Senhor. Que a nossa visão, a nossa percepção, a nossa motivação, o nosso interesse, o nosso objetivo, como a igreja local, seja servir ao reino de Deus, servir ao Senhor na missão que o Senhor nos tem confiado. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos meus irmãos aqui presente, a cada igreja aqui representada, que possamos ser, Senhor Deus, nesses dias renovados pelo Teu Espírito, avivados pelo Teu Espírito, visitados pelo poder do Teu Espírito, Senhor Deus, para fazermos conhecido o nome de Cristo, nosso Redentor amado neste mundo, para que vidas e vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Abençoa os nossos irmãos, os nossos parceiros missionários que estão conosco aqui durante esses dias, que eles possam sair daqui, Senhor Deus, e serem alimentados pela Tua palavra, sair daqui renovados em seu espírito, animados, prontos para servir ao Senhor com alegria de coração. Abençoa
ao coral da igreja, abençoa os nossos irmãos que voluntariamente têm dedicado a sua vida, seus dons, talentos, ao serviço do Senhor. Abençoa o Ministério de Missões da nossa igreja, Pai amado, que tem feito um trabalho tão primoroso para servir ao reino e para servir à igreja local. Abençoa os nossos irmãos que têm vindo conosco aqui no Expondo as Escrituras na segunda-feira à noite e crescido no conhecimento da Tua Palavra, que eles possam ser bênção em suas igrejas, que eles possam contagiar outras pessoas a amar a Palavra e a viver a vida para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome e no amor de Jesus, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações e, sobretudo, o poder do Espírito sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor. Aos queridos que acompanham o Expondo, nós encerramos aqui, agradecemos a atenção e a paciência até agora. Aos obreiros, nós pedimos que sentem mais um pouquinho, nós temos algumas instruções, um papo ainda a ser batido agora, tá bom?